Bom dia, bom dia, bom dia. Neste segundo de manhã, estamos aqui ao vivo. Hoje o live vai ser somente em português. Não vai ser em inglês, português. Vai ser somente em português. E só eu vou fazer live aqui. Tá ninguém do meu lado, ninguém para me traduzir. Sou eu mesmo. Eu vou fazer uma live especial. Eu vou explicar como em breve. Só deixe pessoas entrar. Pessoas estão entrando, eu estou vendo pessoas da Europa entrando, do Bruxelas. Que bom ver todos de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Deus fez tantas coisas para nós através da obra de Jesus Cristo. E agora temos que aprender a tomar posse disso. Então, este live específico que eu vou fazer agora, essa live vai ser só sobre o assunto da fé. Para a gente poder aprender como podemos tomar posse que tudo já pertence para nós. Infelizmente, aqui na cultura brasileira, de verdade, é a cultura religiosa. Tem mais a ver com a cultura religiosa do que com a cultura brasileira. Mas aqui tem tanta religiosidade aqui que nós temos quebrar e temos que sair da religiosidade para a gente pode de verdade experimentar tudo que Deus tem para nós. E hoje eu quero ensiná-los, eu quero mostrar para vocês que é a verdadeira fé e como ela funciona. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Eu quero começar como por que eu estou fazendo esta live. Eu estou fazendo todas as semanas perguntas e respostas. E foi a ideia da Karen, uma ideia muito boa. A Karen abre a caixa de perguntas no meu Instagram. E toda semana ela abre a caixa e as pessoas mandam as perguntas. E de verdade, não somente aqui nas caixas de perguntas, as perguntas que as pessoas me mandam, mas quase, não, de verdade, mais do que 40 décadas. Estou servindo a Deus, 44 anos, mais do que 4 décadas, desculpa. 44 anos eu estou servindo a Deus. É uma coisa que sempre me incomodou muito. A mistura da religiosidade junto com a verdadeira vida cristã. Isso me sempre me incomodou. Eu me lembro, até no começo da minha vida cristã, eu sempre falei, olha, isso não é o que Jesus nos ensinava. Isso é uma outra coisa. A gente não está vivendo o que Jesus fez para nós. Então, a primeira coisa que eu quero que você entende. A fé não pode ser definido para você. Nem pode ser definido do seu pastor. Nem pode ser definido da sua igreja. Nem eu posso definir que é verdadeira fé. O único que pode definir que é verdadeira fé é Deus mesmo, através da Bíblia que Ele nos deu. E quando você entende do que a verdadeira fé, às vezes, é tão diferente do que a gente aprendeu que é a verdadeira fé. A gente usa a frase mas tão facilmente, tão levemente, eu creio. Quantas pessoas me falaram, Reinhard, eu creio. Mas na hora que eles falam, eu creio, já é muito claro para mim, creio em nada. Isso me deixou muito triste. Muitas vezes eu fiquei triste. Por que fiquei triste? Porque sabia, no final da conta, eles vão ser muito decepcionados. Mas muito decepcionados. Por quê? Quando você fala, eu creio, mas não está crendo verdadeiramente, o que está acontecendo com o seu coração? Você está enganando o seu próprio coração. E toda vez quando você engana o seu próprio coração, o coração se fecha ainda mais. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque chega um momento quando você simplesmente tem duas opções. Você se afasta de Deus. Você simplesmente larga a vida cristã. Você se afasta de Deus. Você quer nada mais ver com Deus. Você segue sua vida e você fecha seu coração para Deus. Mas de verdade a culpa não é de Deus, porque Deus fez nada errado. Ou tem pessoas que jamais
eles podem imaginar do que eles se afastam a Deus. Então, o que eles fazem? Eles não se afastam a Deus porque eles decidiram nunca vão me afastar a Deus. Mas agora, porque o coração já está muito duro, muito fechado, porque eles estavam o tempo todo falando eu creio, e milagre não chegou, milagre não aconteceu. O que eles estão fazendo agora? Eles simplesmente tornam a vida cristã mais uma religião. Eles leem a Bíblia sem Deus falar qualquer coisa para eles. Eles fazem orações sem ter certeza de que essa oração vai ser respondida com certeza. Então tudo se torna uma religião. E isso fica muito, muito triste. Então pensa comigo. Seja muito sincero comigo, muito honesto comigo agora. Quantas vezes você falou eu creio? Quantas vezes você usou a frase em nome de Jesus, pela fé, e verdade você não estava crendo do jeito do que a Bíblia nos ensina que significa crer? Sim, a gente vai colocar a live no YouTube, agora não está no YouTube, agora só aqui, mas a Karen vai subir no YouTube também. Pensa comigo, sejam muito honestos. Quantas vezes você estava falando do que você está crendo, mas não estava crendo? E final de conta, que você fala não vai trazer milagres do céu para a terra. Jamais. No final de conta, falando eu creio, não faz nada. No final de conta, falando em nome de Jesus, não vai fazer nada. Porque o nome de Jesus tem poder, sim, mas só pela fé. Falando, usando o nome de Jesus como uma mágica, amigos, não faz milagres. Então, eu creio pela fé no nome de Jesus e nada acontece. Por quê? Porque você não estava crendo. Você estava usando uma frase sem ser muito honesto com você mesmo. Então, eu vou te mostrar uma coisa que a Bíblia disse. Olha aqui, a Bíblia disse, é muito claro aqui. Hebreus 11:1. Aqui é a definição da fé. Amados, olha que claro a Bíblia é. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá verdades de coisas que não vemos. A palavra aqui, verdades, de verdade, no original grego, uma convicção, uma certeza. Uma outra palavra que pode ser usada para essa palavra pode ser uma certeza 100%. Então, a Bíblia disse fé, uma certeza, uma evidência das coisas que a gente não vê. Pensa comigo, meu amado, que a gente faz tantas vezes. Eu creio. Mas quando os sintomas do corpo, eles não se mudam na hora, que a gente fala? Eu estava crendo, mas nada aconteceu. Porque você nunca estava crendo. Na hora você precisa de uma evidência aqui no mundo real que você consegue enxergar. Isso não é mais a verdadeira fé. A verdadeira fé é uma certeza dentro do seu coração das coisas que você não vê. Olha que a Bíblia disse muito claro. Ela nos dá a certeza de coisas que não vemos. Ele nos não dá a certeza das coisas que vemos, mas as coisas que não vemos. Então pensa sobre essa frase. E Deus definiu como funciona a verdadeira fé. A verdadeira fé funciona muito simples. Você decide crer e você precisa ver nada. Você não vai abrir mão das coisas que você vai decidir, que você decidiu do que você vai crer. Quantas vezes falaram para mim, Reinhard, eu venho para cá para você orar assim para mim, para ser curado. E você estava orando para mim, mas depois da oração nada mudou. Como assim, Reinhard? Eu estava crendo. Você não estava crendo. Não estava crendo. Por quê? Porque this life will only be in português. This life is nur em português. Es gibt kein Deutsch, kein Englisch.
Então pensa comigo. Na hora você precisa uma evidência aqui no mundo que você consegue enxergar, você não mais está andando pela fé verdadeira. Você está andando pela fé humana. Existe uma fé humana? Sim. Olha, todos de nós estamos crendo. Essa fé tem nada a ver com fé cristã. Mas nada. Eu vou te explicar como todos de nós estamos crendo todos os dias. Não existe um dia quando você não está crendo. Olha, eu estou sentado aqui em uma cadeira na minha sala, aqui em Teresina. Por que eu estava sentado nessa cadeira? Sabe por quê? Porque na hora eu coloquei essa cadeira aqui, eu estava crendo do que ele vai me dar suporte. Eu estava crendo do que não vou cair. Eu estava crendo na hora eu vou abrir o meu live, as pessoas vão entrar, o live vai começar. Eu estava crendo, todos os dias a gente crê em muitas coisas. Todos os dias a gente crê em coisas naturais. Isso é o problema, a gente confunde muito. Confunde a fé espiritual com fé natural. O que é fé natural? Você crê nas coisas naturais. Você crê quando você coloca na sua chave na porta, do que a porta vai se abrir. Você está crendo mesmo. Você ainda não viu a evidência, mas você está crendo. Mas isso são coisas naturais. Porque você está crendo, porque já existe a porta aqui no seu mundo. Já existe a chave. Você tem uma chave. Mas essa fé não vai trazer um milagre do mundo espiritual no seu mundo. O mundo espiritual é um mundo que existe, mas você não enxerga este mundo. Jamais você vai enxergar este mundo com seus olhos naturais. Então a gente tem que aprender e tem que entender a fé cristã, a fé como a Bíblia nos ensina, uma convicção, uma certeza, uma evidência. Essas são as palavras no original grego, das coisas que a gente não vê. Então você não precisa uma evidência aqui. A única coisa que você precisa, e Deus falou, na hora Deus falou, já é suficiente para você crer. Mas pensa comigo, quantas vezes, nossa, eu não posso contar quantas vezes pessoas falaram para mim: "Oh, Reinhard, nossa, você fala português sem estudar, sem aprender, que coisa incrível, um dia você estava crendo, abriu sua boca e estava falando português." Sim, isso que aconteceu. Um dia, o Espírito Santo me mostrou a verdade, eu simplesmente decidi crer que ele falou. Simples assim, abri minha boca e saíram palavras portuguesas. E quantas pessoas falam para mim: "Nossa, Reinhard, também, eu vou falar inglês, em nome de Jesus, pela fé, eu creio." Só o problema é o seguinte, eles primeiro não entendem como fé funciona. Segundo, eles simplesmente querem usar a fé como uma mágica para cumprir desejos deles. Nossa, tem tanta vontade de voltar para os Estados Unidos, tem tanta vontade para falar inglês, então eu simplesmente vou crer. Mas a fé não funciona desse jeito. Por que não funciona desse jeito? Eu vou explicar isso para vocês aqui, este live. Porque você, na hora, você está procurando uma evidência na sua vida aqui, no seu mundo aqui, natural, você não está andando pela fé. Por exemplo, o médico fala: você tem essa doença, qualquer doença, e não tem cura. Aí você vai sair do médico falando: "Olha, eu creio do que eu estou curado, nas suas pisaduras sou curado." Eu creio, porque a Bíblia diz isso. Você vai sair do médico, mas se os sintomas não mudam na hora, o que você vai fazer? "Olha, eu achava do que eu estava curado. Eu estava crendo do que estava curado." Verdadeira fé nunca fala "eu estava crendo." Porque verdadeira fé não é uma coisa do passado. Verdadeira fé é um estilo de vida. Verdadeira fé sempre fala no presente. Eu estou crendo. Não me importa que eu veja com meus olhos naturais. Não me importa que eu veja nas minhas circunstâncias. É muito triste, não é? A gente quer ver para crer. A gente muitas vezes tem esta atitude com Deus. Deus me mostra, eu vou crer. E Deus falou: não. A vida cristã não é desse jeito. Você creu, e depois eu te mostro. A gente quer do que primeiro ele nos mostra alguma coisa,
Depois a gente decide crer. Gente, isso é fé de Tomé. Tomé falou também. Ele falou o seguinte, se eu não vou ver Jesus mesmo, se eu não vou colocar minhas mãos na mão dele, não vou crer não. E que Jesus falou? Olha, abençoado, bem-aventurado, que não vê e crê. Então, lembra, por favor, verdadeira, essa é uma base da vida de fé. O fé é uma evidência, uma convicção, uma certeza dentro de você, no seu coração, das coisas que você não precisa evidência nenhuma. Você não precisa ver nada. Isso é uma base da fé. Então, deixa-me falar alguma outra coisa sobre a fé, que é muito importante. A gente poderia falar muito sobre fé. Eu gravei um curso de 24 aulas, de cada aula mais ou menos 50 minutos, só ensinando sobre fé. A gente vai oferecer para vocês no mês de julho este curso, uma promoção surreal. Eu falei para Murilo, olha, eu não quero ganhar nada, mas eu não quero perder. É simplesmente assim, porque eu tenho muito desejo de ajudar aqui nos meus amigos brasileiros para verdadeiramente andar pela fé. Porque o tempo que está chegando não vai ser melhor, vai ser pior. As coisas vão se piorar. Quando as coisas vão se piorar, que a gente... desculpa, gente. Quando as coisas vão se piorar, que a gente vai precisar? A gente vai precisar aprender, entender como andar pela fé. E quando eu percebi que tantas pessoas aqui no Brasil, que eu amo tanto, eu amo o Brasil, eu moro aqui porque eu quero morar aqui, não porque eu preciso. Eu poderia morar nos outros lugares. Eu cheguei de uma melhor capital do mundo, Viena. Eu poderia mudar para lá, eu poderia me aposentar, mas eu amo tanto o Brasil, que quero ficar aqui para servir aos brasileiros. Então eu falei para Murilo, que é gerente do meu ministério, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar os brasileiros a crer verdadeiramente, para eles poderem ver os milagres. Daniel, estou no meu live, que isso, Daniel? Normalmente você está no meu lado, fica estranho. Eu estou falando português sem você ao meu lado, Daniel, filho amado do papai. Então, vamos lá. Eu fiquei tão triste, mas triste até para chorar, quando eu enxergo como brasileiros foram ensinados alguma coisa sobre fé que tem nada a ver com a Bíblia, mas de verdade, nada a ver com a Bíblia. E semana por semana mandam as mesmas perguntas. E semanas por semana, meu coração dói. Às vezes eu choro. Eu falo, Jesus, como a gente pode ajudar o povo brasileiro para crer verdadeiramente, para crer do jeito que a Bíblia nos ensina a crer, para a gente não abrir mão da vida de fé. Eu falei para o Murilo, vamos fazer alguma coisa, vamos dar uma promoção do nosso curso fé, para a gente não perder, mas não precisa ganhar nada. Então a gente vai fazer isso para você, depois eu vou explicar para vocês. Mas pensa comigo, pensa quantos de nós colocamos a nossa fé nas outras pessoas. Se Reinhard ore para mim, a milagre vai acontecer. Olha, se Reinhard ore para mim, agora a gente está colocando a nossa fé em quem? A gente está colocando a nossa fé na outra pessoa. Isso é uma coisa que sempre vai ter errado. A Bíblia diz, maldiçado que confia nos homens. Você não pode colocar a sua fé nem na sua igreja, nem no que você faz, nem nas outras pessoas. E quantas pessoas ficam tão decepcionadas, porque eles estavam crendo no pastor, eles estavam crendo no Reinhard, eles estavam crendo no Mateus, eles estavam crendo tantas coisas e tantas pessoas foram colocando a confiança 100% no Senhor. E deixa-me explicar uma coisa, sempre vai ter errado. A sua fé jamais pode ser nos homens. A sua fé jamais pode ser nos métodos. Mas pensa comigo, nós não fomos ensinados assim aqui no Brasil? Fomos. Aqui no Brasil, para mim, eu acho que mais do que muitos outros países. Eu viajei
se não me engano, não me lembro, 80 países do mundo, mais ou menos. Aqui no Brasil, eu viajei 180 cidades, se não me engano, pregando o Brasil inteiro. E quantas vezes eu estava vendo como os líderes, os pastores, as igrejas, eles ensinaram uma doutrina falsa. Mas doutrina tão falsa. Qual doutrina falsa? Eles ensinaram, colocam a sua fé em Jesus e também em coisas que você faz. Que coisa mais triste. Que coisa mais triste. Olha, aqui tem uma moça perguntando como fazer para ter a oração certa para ser curado. Olha, você não precisa oração certa, você precisa crer certo. Tá vendo? A gente está colocando agora a fé na oração. Nunca vai funcionar. Eu já vou te falar alguma coisa. A minha amiga, minha irmã, você vai ser decepcionada. Eu te garanto. Se você procura qual é a oração certa para ser curada, você vai ser decepcionada. Eu te garanto agora. Vai ser decepcionada. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver como você ora. Tem tudo a ver que você crê e como você crê. A base da vida cristã é fé. Não existe outra base. Não é fé mais obras. Não é fé mais fazer certo. Mas isso nós fomos ensinados. Nós fomos tanto ensinados. Crê em Jesus e traga sua oferta. Crê em Jesus e traga seu dízimo para ser abençoada. Crê em Jesus e faz uma campanha de oração para ser curada. Crê em Jesus e faz para receber alguma coisa de Deus. Gente, essa fé nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Muito obrigado para comprar celas aqui. Muito obrigado. Pensa comigo. Todos de nós fomos ensinados a fazer uma troca com Deus. Então, que troca com Deus? Olha, sim, eu creio em Jesus. Eu nunca encontrei um cristão que fala alguma coisa como, olha, não, Jesus a gente não precisa. Não, a gente não precisa de Jesus. Todos os crentes, todos os cristãos, eles creem em Jesus. Mas eles creem em Jesus e colocam na fé deles em Jesus e mais alguma coisa. Em Jesus é na oração do Reinhard. Em Jesus e dinheiro que eu vou entregar na igreja. Em Jesus e que as coisas que eu vou fazer. Em Jesus e qualquer outra coisa. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica crê somente em que Jesus fez para mim. E fora disso, nada mais. Então, você acha mesmo que Deus aceita uma troca? Olha, de verdade, nem fé é uma troca. Às vezes as pessoas acham que fé é uma troca, mas fé não é uma troca. Fé não, você não chega antes de Deus e fala, olha Deus, eu vou te dar minha fé e você vai me dar alguma coisa em troca. Deus não troca nada, troca zero. Porque tudo que foi te dado através de Jesus, você acessa pela fé. Uma grande diferença. Que você pode usar a sua fé para trocar alguma coisa com Deus, ou que você entende fé que você usa para acessar que Deus já te deu. Então isso tem que ser bem firme nos nossos corações. Por favor, eu vou repetir. Você não pode colocar a sua fé em nada fora de Deus. A sua confiança tem que ser 100% em Deus, mas tão forte. Olha, quanto mais eu vivo aqui na Terra, quanto mais eu percebo quanto pouco a gente confia no Deus. Quanto pouco a gente confia no Senhor. A gente confia pessoas, a gente confia circunstâncias, a gente confia dinheiro no banco, a gente confia nos pastores, a gente confia na igreja, a gente confia em tudo fora de Deus. Então lembra, a verdadeira fé nunca se choca nas mãos das pessoas. Ele se choca 100%
nas mãos de Deus, confia nele 100%. Então, a gente tem que aprender do que Deus nem é um mentiroso. Eu amo que a Bíblia disse em Números, se não me engano, capítulo 23. Eu estou citando só da minha memória. Mas se eu não me engano, Números 23, eu acho que versículo 19. Quando o profeta estava aqui, porque o rei chamou o profeta para maldizer o povo de Israel. E o profeta chegou, ele liberou uma bênção sobre o povo de Israel. Aí depois o rei ficou muito bravo. Aí o que o profeta falou? Ele falou, Deus nem é um homem, e nem um filho de homem, do que ele se arrepende. Ele não mente. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas pensa comigo, quantas vezes a gente trata Deus como um mentiroso? Agora, quando eu falo isso, muitos crentes se revoltam. Muitos crentes se revoltam. Mas sabe o que é verdade? Sabe o que é verdade muito triste? Tantas cristãs se chamam cristãs, tantos evangélicos, eles colocam muito mais, mas muito mais poder na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Daniel, obrigado, está correto, Números 23, 19. Pensa comigo, quantos de nós colocamos muito, mas muito mais fé nas palavras de um homem do que um verdadeiro Deus? Médico fala, não tem cura. A gente fala, não tem cura. Gente, se Deus falou, Jesus resolveu tudo, por que você coloca mais confiança na palavra de um homem do que na palavra de Deus? E pensa comigo, quantos coaches, eu não estou falando mal de coaches, por favor, não me entendam errado. Quantos coaches te prometeram, se você compra o curso deles, você vai ser próspero, você vai prosperar, você vai alcançar milhões. E quantas pessoas, quase falei quantos de nós, eu não, jamais faria isso. Mas quantas pessoas gastaram tanto dinheiro porque confiando uma palavra do ser humano? Gente, não façam isso. Coloca a mesma confiança na palavra de Deus. Olha, Jesus chegou aqui na terra, uma das primeiras coisas que ele falou, pensa comigo, uma das primeiras coisas que Jesus falou, uma das primeiras pregações que Jesus pregava foi que ele ensinava 12 homens, falando, pare de preocupar, rapaz. Cara, por que você está te preocupando? Você tem um pai no céu que te cuida. Olha para as flores, olha para os pássaros. O seu pai te cuida. O seu pai te cuida. Como comprar o celular? Eu não tenho ideia. De verdade, não sei como o Instagram funciona. Nem sei o senha do meu Instagram. Pensa comigo. E a gente vive uma vida cristã de 20, 30, 40 anos. Quantas pessoas me perguntaram, Ryan, o que eu tenho que fazer para eu ser próspero? Crer certo, mas só crer? Sim, mas crer, somente crer? Não, eu tenho que crer e fazer mais alguma coisa. Tá vendo? A gente coloca fé nas coisas que a gente faz e nem fé que Deus falou. Pensa comigo, quantos de nós colocamos a nossa fé nas palavras dos homens? Quantos de nós, nos últimos anos, fomos tão decepcionados com as pessoas que venderam milhares de coisas para nós dar uma vida próspera, para nós dar uma vida feliz? Por isso eu tenho que tomar muito cuidado do meu próprio coração. Eu odeio marketing. Eu falo sempre para o Murilo, que cuida das nossas redes sociais, atividade toda do nosso ministério. Eu falo, Murilo, não faz marketing. A gente vai informar as pessoas que nós temos. A gente fala honesto, a gente fala claro, a gente serve as pessoas, as coisas que a gente vende, a gente não mente. Nada, os livros e tudo. A gente não vai fazer isso. Por quê? Porque quantas pessoas, isso me dói, isso me faz chorar. Quantas pessoas foram tão feridas, tão decepcionadas, porque eles colocaram tanta fé numa palavra de um homem.
Homem fala alguma coisa, a gente coloca tanta confiança na palavra do homem. O que acontece? No final da conta, as pessoas não prosperaram. No final das contas, as pessoas não alcançaram o que foi prometido para eles, do que eles vão alcançar. Muito poucos que gastaram tanto dinheiro nos coaches para ter o sucesso, nunca tinham esse sucesso. Sabe por quê? Porque você colocou a confiança, a sua fé no lugar errado. Que é lugar errado? Qualquer lugar fora de Deus. Deixa eu me explicar uma coisa. Você precisa uma base para a sua fé. Sabe que única base? Nem que Rainer fala. Jamais. Se você acha que meu curso fé, eu estou te dando técnicas para ser próspera, esquece. Por favor, nem assiste meu curso fé. Por gentileza. Eu não ensino ninguém técnica. Eu ensino que Jesus fez para nós, que Deus prometeu e como podemos acessar. Como podemos ter. Isso que eu ensino aos povos. Porque eu entendo no final da minha conta, eu tenho que prestar conta de Jesus. Antes deste live aqui, estava orando. Eu falei, por favor, Deus, não me deixe falar qualquer palavra saindo da minha boca que não glorifica ao teu grande nome. Até eu orei, Senhor, deixa ninguém compra curso fé, só porque eles estão movendo as emoções. Não, Deus, eu não quero. Eu quero verdadeiramente ajudar as pessoas. Tenho uma vida de fé que funciona. Tenho uma vida de fé que toma posse de tudo que Deus deu para nós. Então, tem que olhar no seu próprio coração. Você está colocando sua fé em quê? As promessas dos homens, que outros podem fazer para você, que as suas obras, a sua oferta, a sua oração, na igreja, do pastor, do vida do Rainer, da oração do outro, da EPS que está chegando agora no domingo. Você coloca sua fé onde? Ou você pode de verdade dizer, olha, a minha fé, a minha confiança está nele. Fora dele, eu não vou crer nada. Eu estou falando sobre a fé cristã, sobre a fé espiritual, não fé natural, que eu já expliquei. Olha que a Bíblia diz, eu amo essa história. O Marcos, capítulo 9, 22 e 23. Marcos 9, 22 e 23. Muitas vezes o Espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Deixa-me explicar a história aqui, porque é uma história incrivelmente poderosa. Chega um rapaz. Um rapaz chega dos discípulos com Jesus com um menino que estava demoniado. Os demônios jogaram ele no fogo, jogaram ele na água para matar ele. O rapaz chegou para os discípulos de Jesus, para o nome, porque 3 estavam no cima do monte com Jesus, quando ele estava glorificado. Ele estava no cima do monte, embaixo eram 9 discípulos, 9 discípulos. Aí o rapaz chegou lá e falou, ajude. Os discípulos não conseguiram. Agora chegou Jesus. O rapaz falou para Jesus, tem misericórdia. Olha que rapaz falou. É de nós, ajude-nos, se puder. Quantos de nós tinham atitude como este homem? Deus, se puder, me cure. Deus, se puder, me restaure. Deus, se puder, salva o meu casamento. Deus, se puder, traz provisão para mim. Deus, se puder, me sustenta. Deus, se puder. Mesma coisa que o rapaz falou aqui. Olha como Jesus respondeu. É claríssimo. Jesus respondeu, se puder. Você tem a coragem de me perguntar se eu posso? Se eu consigo? A pergunta é errada. A pergunta é 100% errada. Se puder, não é a pergunta. Olha que Jesus respondeu. Tudo é possível para aquele que crê. Pense comigo.
tantas coisas a gente está esperando Deus fazer. E tantas vezes Deus está esperando para a gente crer. Deixe-me falar de novo. Quantas vezes a gente tem uma atitude, Deus faz. Eu creio em nome de Jesus pela fé, Deus faz. E Deus falou, a culpa minha? Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Já fiz tudo? Por que você não creu? Por que você não simplesmente creu tudo que eu já fiz através do meu amado Filho Jesus? Então, a fé errada chegando antes de Deus, esperando Deus fazer alguma coisa. Por que essa fé está errada? Porque a gente não vai crer do que Deus vai fazer. A gente usa a fé para tomar posse, para pegar do mundo espiritual que Deus já fez através de Jesus. Deixa-me falar uma frase aqui, uma frase que eu amo muito. Então, presta muita atenção agora. Cada promessa de Deus é uma oração que já foi respondida antes de você orava ela. Gostou? De novo. Cada promessa de Deus é uma oração que já foi respondida antes você orava ela. De novo. Cada promessa de Deus é uma oração que já foi respondida antes você orava ela. O que significa isso? Você não vai usar a sua fé para convencer Deus para responder na sua oração. Não. Você vai usar a sua fé simplesmente para você usar que Ele te deu, a verdadeira fé, para simplesmente pegar as coisas que Ele já fez e traz na sua vida. A isso, um ponto de vista tão diferente. Eu fiquei muito triste quando eu vejo quantas outras coisas as igrejas ensinaram que tem que adicionar à sua vida de fé. Quantas coisas. Isso é uma falsa doutrina. Qualquer pastor, qualquer igreja, qualquer pessoa que te ensine do que você tem que crer em Jesus e fazer alguma coisa. Campanha de oração, oferta, honra seu pastor, qualquer outra coisa, para ter uma resposta de Deus, uma falsa doutrina. Agora, oração é importante? Depende de como você define oração. Tem que assistir meus 19 vídeos sobre oração. Mas oração é muito importante. Eu gasto todos os dias muito tempo na oração. Oração é importante? Sim. Estudar e meditar na palavra é importante? Sim, muito importante. Honrar os outros é importante? É muito importante. Amar o seu próximo é importante? É muito importante. Mas nada disso, vai mover o seu para você vai ter e vai experimentar as coisas que Ele quer do que você tem. Você me entende? Nada move o seu. O seu não está olhando para você. Nossa, que coisa mais linda. Ela já fez 3 campanhas de oração e jejum. Agora sim, vamos dar para ela. Você acha mesmo no seu Deus e Pai e Filho e Jesus e Espírito Santo estão juntos no seu tempo todo olhando para a sua vida? Aí conversando, ainda não, ele não ainda se entregou o suficiente. Ele ainda não deu oferta grande o suficiente. 2 semanas de jejuar, não dá, tem que fazer mais uma terceira. Indo para o culto, indo para a igreja, para a prédio da igreja 2 vezes por semana, não dá. Não, tem que ir mais uma vez. Não responde ainda não. O anjo Gabriel, fica aqui, não manda a resposta para ele ainda. Não, ele só estava na campanha 2 semanas, falta mais uma semana. Você acha mesmo Deus age desse jeito? Jamais. Olha, Jesus chegou e ele ensinava aqui: confia, creia. Porque Jesus repreendeu mais os discípulos?
Não por causa do caráter mau. Eles tinham caráter muito mau. Brigando, de orgulho. Infelizmente, eles não tinham um caráter boa. Mas que Jesus mais confrontava? Que ele mais confrontava falta de fé, falta de crer. Isso que incomodava Jesus muito mais do que as outras coisas. Isso você tem que aprender. Você não pode colocar sua fé, sua confiança em nada que você faz. A única coisa que você coloca sua fé em Deus e que Jesus já fez para você. Deixa-me mencionar um outro ponto aqui. Às vezes, ou muitas vezes de verdade, muitas vezes as pessoas confundem muito emoções com unção. E isso também vai atrapalhar a sua vida de fé. Sabe por que vai atrapalhar a sua vida de fé? Eu te explico uma coisa. Porque a gente vai para um culto, por exemplo. A gente vai para um culto, a gente vai para uma reunião, a gente vai conversar com outros, a gente assiste a live aqui do Reinhard. Nossa, que coisa incrível, Deus fez tudo, Deus é meu, eu vou aprender, tomar posse de fé, blá, 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 blá. A gente se emociona. E quando as emoções são muito fortes, o que a gente faz? Eu estou crendo, eu creio, a gente grita, a gente chora, a gente pula, a gente dança, eu creio. O que acontece? Isso tem nada a ver com unção e nada a ver com fé. Quantas vezes eu estava num culto, pessoas me procuraram, pastor, nossa, que presença de Deus. Eu falei, como você sabe? Você não sentiu? Eu falei, olha, eu não preciso sentir nada, eu simplesmente creio. Mas, pastor, você não sentiu unção? Eu falei, olha, se eu confio que eu sinto, a maioria das vezes eu não vou orar para os infernos. Porque a maioria das vezes eu sinto nada. Eu simplesmente decidi crer que Deus falou que é o meu. Simples assim. Mas pensa comigo, quantas vezes a gente confundiu emoções com unção, emoções com fé, emoções com coisa de Deus. Agora, emoções são erradas? Não. É lindo que você sente alguma coisa. A pergunta é a seguinte: você vai crer firme se você sentir nada? Ou você precisa sentir algo para decidir crer? Isso é a pergunta. Porque na hora a gente confunde emoções com unção, o que vai acontecer? Você vai ficar enganado o tempo todo. Porque você procura muito mais a emoção do que você se coloca que Deus já disse para você. Pense comigo. Vamos supor eu preciso de um milagre financeiro. Vamos supor a minha conta está negativo, eu tenho contas para minha conta bancária está negativo, eu tenho contas para pagar, eu não tenho dinheiro. Então vamos supor eu tenho uma situação financeira muito complicada. Vamos supor. Então eu vou decidir, eu vou crer. Eu decido, eu vou crer mesmo. Vou crer. Deus, Ele é meu provedor, e Deus, Ele é meu salvador, e através de Jesus, Ele me prometeu que meu Pai no céu me cuida. Agora eu vou para um culto. Eu vou para um culto e o pastor fala tão, Deus te cuida, Deus te ama, traga a sua oferta. As emoções são muito grandes, cantamos músicas lindas, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo chora. Todo mundo grita, eu creio na provisão de Deus. E traga a oferta crendo, mas atividade crendo nada. Por quê? O que acontece quando você volta para sua casa, e no outro dia de manhã, você se levanta, a conta ainda está no negativo, aí chega mais uma conta para pagar. Essa conta que você tem que pagar ainda mais alto que você já tinha para pagar. E essa conta você não esperava. Você acha que você vai sentir o mesmo sentimento que você sentia no culto? Vai não. Sabe o que você vai sentir? Medo. Você vai sentir preocupações. Você vai sentir milhares de coisas que chegam na hora, você olha no conto, todas as emoções negativas vão chegar no seu coração. O que você vai fazer neste momento? Você vai decidir crer que Deus falou? Ou você esperava para as emoções se mudam? Esse é o problema que muitos cristãos fazem. Eles confundem tanto a unção com emoção.
E quando tem mais emoção, eles falam, que unção, que presente de Deus. Vamos crer. Gente, a verdadeira fé não se mostra no culto. A verdadeira fé não se mostra quando as emoções são muito altas, muito bonito, muito incrível. A verdadeira fé se mostra no meio das circunstâncias mais difíceis, mais complicadas, quando todas as emoções negativas querem entrar no seu coração. Aqui, a verdadeira fé se mostra. Porque quando você aprendeu a crer certo, como a Bíblia nos ensina, sabe o que você vai fazer? Você vai fechar seus corações para medo, para dúvida e para todas as outras emoções negativas, para preocupações, e você sempre vai se posicionar e falar, olha, eu decidi crer, não vou mudar minha ideia. Jamais vou mudar minha ideia. Eu decidi crer, eu vou continuar crendo, isso que eu faço. Eu vivo pela fé, pronto. Sabe, minha esposa sofreu um acidente. Ela sofreu um acidente que machucou ela muito, muito. Aí ela decidiu, ela fez uma decisão muito simples. Ela falou, eu não vou para o hospital e nem vou para o médico. Eu ofereci para ela, falar, amor, eu te levo. Ela falou, não, nem vou para o hospital e nem vou para o médico. A decisão dela. Tinha pessoas ao meu redor que não gostaram da decisão dela. E eu falei, olha, ela é um adulto. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que o marido tem que mandar, tem que forçar a esposa a fazer as coisas que ele quer que ela faça. E eu falei, não, ela é uma adulta. Se ela morre aqui na casa, sentando no sofá, a decisão dela, eu deixo. Tudo bem. Ela decidiu, ela simplesmente crê. Ela decidiu. Ela estava o tempo todo declarando, meditando a palavra, a verdade de Deus. Jeová Rafa, em suas pisaduras sou curado. Em suas pisaduras. O tempo todo ela falou, não, a Bíblia disse, eu sou curado, não vou abrir mão, nada. Primeiro dia nada mudou. Segundo dia nada mudou. Terceiro dia nada mudou. O quarto dia melhorou um pouco, mas não mudou muito. Ela ficou firme. Ela simplesmente falou, não me importa o que eu sinto. Eu vou continuando crendo que a Bíblia disse. Aí no outro dia, ela estava bem. Estava super bem. O que acontece muitas vezes? A gente confunde tanto emoções com unção. E a gente precisa unção para crer. Você não precisa unção nenhuma para crer. Nem precisa sentir nada. Você decide crer. Sim, Edson, você é testemunha, porque você estava aqui na minha casa quando aconteceu. Oh, como eu amo este menino Edson, rapaz, muito. Bora. Olha, o que a gente tem que entender? Não confunde emoções com a unção. A unção é uma coisa que é verdadeira, sim, eu creio na unção. Só a unção tem nada a ver com o que você sente. A unção traz os milagres. Todo mundo que fala para mim, Reinhard, tinha tanta unção no culto. Eu sempre pergunto, o que aconteceu? Nada, mas você não sentiu. Eu falei, o que aconteceu? Me fala o que aconteceu. Me conta um milagre. Me conta o que aconteceu. Porque uma impossibilidade de unção se acontecer um milagre. Como assim? A Bíblia diz muito claro sobre unção, que quebra toda corrente, que nos traz liberdade. Eu acho que podemos ainda um momentinho. Eu ainda vou falar um pouco sobre uma coisa que atrapalha muito, muito nossa vida de verdadeira fé. Aí que atrapalha muito o clericalismo. E gente, o clericalismo eu creio, isso é a minha convicção. Eu estou falando simplesmente a minha convicção. Eu estou livre para posso falar que eu creio, para posso dizer que eu creio. Eu creio que clericalismo é uma doutrina do diabo, uma doutrina do inferno. Por que uma doutrina do inferno? Porque o clericalismo atrapalha muito a vida de fé das pessoas e dos crentes. Por quê? Porque pensa comigo, o que clericalismo ensina? Clericalismo ensina o seguinte: tem Deus, e tem pastor, tem líder, tem profeta, tem apóstolo, tem bispo, qualquer outra pessoa, e depois tem eu.
Agora, entre Deus e você tem uma outra pessoa. É isso que o clericalismo ensina. Sempre coloca uma outra pessoa entre Deus e você. Isso é uma doutrina do inferno. Por quê? Porque entre você e Deus só pode ser uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Ele resolveu tudo para você. Já tudo foi feito. Precisa adicionar nada e zero. Isso é tão triste porque é tão forte em nossos corações do que Deus escolheu algumas pessoas que têm mais noção que nós temos. Uma mentira. A Bíblia diz muito claro no 1 João 2,10. 1 João 2,10. Diz o seguinte: nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Que nós todos de nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Sabe o que significa? Ninguém tem mais unção do que você, meu irmão. Não existe nenhuma pessoa do mundo que tem mais unção do que você já tem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, o Cristo significa ungido. Jesus Cristo é ungido, Ele morre, Ele habita em você. Se Cristo habita em você, você nunca mais vai precisar um mediador entre você e Deus. Está tudo resolvido, está tudo em paz, está tudo bem. Mas quantos de nós cremos do que tem uma outra pessoa que tem mais poder, que tem mais unção, que tem mais fé? Sabe do que eu não tenho mais fé do que você já tem? Eu ensino isso no meu curso de fé, do que todos de nós temos a mesma fé. Todos. Semana passada eu conversei, uma amiga me mandou uma mensagem. Faz muito tempo eu não conversei com ela. Muito tempo. Ela estava tão doente do que não tinha esperança. Ela não tinha mais esperança. Os médicos falaram para ela, acabou. Uma jovem, o Daniel conhece ela. Uma jovem não tinha mais futuro, não tinha mais esperança. Aí eu me lembro tão bem quando ela estava no culto, onde eu estava ensinando sobre fé, sobre como viver na fé, como crer verdadeiramente. Quando ela descobriu do que fé mais poderosa do mundo que existe, ela já tem. Ela só tem que aprender a usar. Ela saiu do culto curado. Isso foi, não me lembro, provavelmente 5, 6 anos atrás. Até hoje ela está bem, está curado. Até hoje ele está vivendo um milagre. Mas pense que clericalismo fez. O pastor tem mais fé do que eu. O profeta tem mais fé do que eu. Qualquer outra pessoa que vê um milagre numa vez da vida tem mais fé do que ele. Não, isso é uma mentira. Isso a gente não pode aceitar. Agora, vamos encerrar este live 7 minutos. Eu decidi fazer este live para ajudar as pessoas aqui como vive uma vida de verdadeira fé. Que a gente vai fazer para vocês. Eu falei no começo, isso não é um live do marketing. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Eu não faço isso. Meu consciência não me deixa fazer isso. Eu não sou um vendedor da internet. Eu sou um mestre e profeta que quer ajudar as pessoas. Isso que eu desejo de todo o meu coração. Por isso a gente está liberando o curso Fé só no mês de julho. Para uma promoção surreal. Só para vocês podem ser ajudados. Isso, eu quero deixar isso muito claro. Durante o mês de julho, a gente vai, e tudo vai ser no bio, no link do bio. Você clica no link do bio, vai ser tudo lá. Durante o mês de julho, a gente vai ter um curso de fé com 50% de desconto. Tivessem 997, 498,50 centavos. Mas isso não é suficiente, porque eu quero dar mais para vocês. Então, eu vou dar tudo que eu posso fazer sem perder. Entendeu? Então, eu falei, não quero perder dinheiro, porque muito do meu dinheiro vai para os abrigos do Brasil em Kitska. Tudo o lucro dos meus livros, eu estou dando. Nunca tirei um centavo dos meus livros. Por isso, não quero perder. Mas também não preciso ganhar nada. Então, o curso Fé vai ser no link, vai ser 50% de desconto, só no mês de julho. Fora disso, a gente vai mandar o livro Fé de graça para sua casa, o livro físico, só no Brasil. A gente não vai conseguir mandar para a Europa, tem pessoas da Europa aqui.
mas tudo vai ser incluído, tudo incluído de graça. O livro de fé física vai ser enviado para sua casa aqui no Brasil. E terceira coisa que a gente vai fazer, a gente vai te dar também o presente de graça. O curso da origem é a cruz. Tem a ver com a nova aliança, como Deus se relacionou conosco e tudo isso incluído de graça. E último vai ser o curso Nova Aliança na Prática. Então, você tem 50% de desconto do curso Fé, já metade, e você pode parcelar em 10 vezes. Acho que fica 50 alguma coisa, 56 a 93 centavos por mês. Então, o curso de fé, 50% de desconto. Livro Fé, de graça, enviado na sua casa aqui no Brasil. O curso A Origem da Cruz, de graça, junto com o curso de fé. E curso A Nova Aliança na Prática, de graça. Tudo esse vai ser de graça. Então você simplesmente paga 50% de desconto para a gente não perder curso fé. E o resto a gente vai te dar de graça. A gente vai colocar o link no bio, o link vai estar no bio, lá você pode acessar tudo. Eu quero deixar muito claro, mas claríssimo. Jamais eu quero vender alguma coisa aqui. Jamais, eu não preciso isso. Mas que eu desejo ajudá-los para vocês possam aprender a andar pela fé que funciona, pela fé que traz milagres do céu na terra. O curso tem 24 aulas de quase 50 minutos, então muitas horas de estudo. Eu desejo de que todos de nós aprendemos a andar pela fé que funciona, pela fé que traz milagres, pela fé que traz curas, pela fé que toma posse de tudo que Jesus fez para nós. Às vezes eu fico tanto triste quando eu percebo quantas coisas Jesus já fez para nós, quantas coisas Ele fez para nós e quanto pouco a gente experimenta isso. Porque a gente fala, eu creio em nome de Jesus pela fé, a gente não sabe o que é crer, porque nunca fomos ensinados tão errados, mas tão errados. Lembra, nem fé é uma troca com Deus. Deus não aceita troca, jamais Ele aceita troca. Fé que vai te dar acesso para tudo que Ele fez para você. Às vezes eu penso, será que um dia muitos crentes, muitas cristãs vão chegar no céu no fim da vida deles? Eles vão chegar no céu antes de Jesus e vão reclamar: Jesus, eu estava orando, estava jejuando, estava pedindo, estava colocando oferta e você nunca me respondeu. E Jesus vai falar com os olhos muito tristes: eu te ensinava na minha palavra do que fé, a única moeda que o céu aceita. Eu te ensinava pela fé, você acessa tudo. E você nunca aprendeu a crer verdadeiramente. Você estava ouvindo homens e não estava ouvindo a minha palavra. Você colocava tanto confiança que os homens te falaram e pouco confiança que eu te falei. A minha palavra é eterna. Tudo vai desaparecer fora da palavra de Deus. Que Deus falou, que Deus fez, que Jesus fez para nós, dura para sempre. Então a gente tem que aprender que Deus é, como Ele é. Por isso a gente decidiu jogar junto com o curso de fé de graça, o curso Nova Aliança e o curso Origem da Cruz, para você pode aprender que Jesus já fez para nós. Isso ajuda muito a vida de verdadeira fé. Gente, muito obrigado. Estamos aqui fazendo um live em português somente, sem Daniel ao meu lado, sem tradutor nenhum, tudo porque eu amo tanto os brasileiros. Vai ser liberado hoje, já no meu link do bio, e somente no mês de julho. Depois do mês de julho não vai ter mais, tá bom? Amo muito todos de vocês, muito obrigado por você estar aqui comigo no meu live. Uma semana incrível, anda pela fé, pega tudo que Jesus tem para você, vive leve, vive em paz, segue Jesus, nem segue nenhum homem do mundo, nem Reinhard, segue Jesus. Até empresa. Você também falando português, porque eu creio. Eu creio, por isso eu falo. Gente, um bom dia para vocês.